Bom, pessoal, tudo bom? Eu vou fazer agora uma série sobre o Apocalipse. Eu já fiz mais ou menos até a metade do esboço. Eu vou destrinchar capítulo por capítulo, do primeiro ao último capítulo do Apocalipse, mostrando toda a simbologia, o significado, aquilo que o autor quis transmitir. Tá? Lembrando que é uma análise mais superficial, tá? O meu trabalho não é que nem o do Sabino, mas pelo menos vai dar para muita gente entender que o Apocalipse já aconteceu e não se refere ao futuro, tá? Eu estou usando aqui o OB Studio, que eu quero fazer um formato diferente, espero que vocês gostem. E antes de começar, esse primeiro vídeo aqui vai ser só uma introdução. Geralmente eu coloco uma introdução padrão nos meus e-books, porque antes da gente analisar um livro, a gente tem que entender do que se trata aquele livro, para a gente poder fazer uma exegese. Então essa introdução, esse primeiro vídeo vai ser um vídeo mais chato, mais longo, que vai ser só a introdução. Eu não vou entrar no livro nesse primeiro vídeo. Então quem quiser pular e já partir para o próximo vídeo, fique à vontade, tá? Lembrando que a partir do próximo vídeo, quem quiser comentar, dar um like, avaliar, isso aí ajuda a aumentar a atividade no canal, tá? Então esse primeiro é só para quem gosta mesmo de teologia, porque esse primeiro é praticamente uma introdução ao Apocalipse, tá bom? A palavra Apocalipse do grego aqui, ó, Apocalipse, significa revelação. Então não é fim do mundo Apocalipse, é revelação. Ela é formada por apo, tá? Que essa é a primeira parte aqui, tirado de, que significa apo, né? Que foi tirado de algo, e kaluma, que é um véu, ou seja, se tirar o véu, revelar algo. Um apocalipse, na mesma terminologia do judaísmo e do cristianismo, é a revelação divina de coisas que até então permaneciam secretas a um profeta escolhido por Deus. Mais do que um livro profético sobre o fim do mundo, o Apocalipse representa todo um estilo literário. A literatura apocalíptica é um gênero de temática profética cujas revelações muitas vezes são mediadas por outro ser mundano a um receptor humano, ou seja, uma revelação profética, revelando uma realidade transcendente, que é simultaneamente temporal, na medida em que prevê uma salvação escatológica. Então esse é o estilo apocalíptico. Ou espacial, na medida em que envolve um outro ser sobrenatural. Sua origem se dá num conjunto de textos do judaísmo tardio e do cristianismo primitivo. Entre esses textos destacam-se segundo Enoque, Apocalipse de Abraão, segundo Baruque, quarto Esdra, as adições de Daniel e o Apocalipse de João, que é o que a gente vai ver nesse vídeo, tá? Então começou a partir do judaísmo helênico a surgir vários tipos de apocalipses, ou seja, começa a surgir esse tipo de literatura que usa simbologia para poder esconder algo e tentando prometer para uma comunidade oprimida uma salvação escatológica. Que nem eu já falei em vídeos e live, geralmente os apocalipses são escritos para comunidades oprimidas, por isso que o autor utiliza de simbologias, que saberia que o público ia entender e o opressor não. Essa simbologia pode ser tanto simbologia que ele já conhece, como por exemplo da própria Bíblia, quanto de mitologia. Por isso que isso é irrelevante, porque o objetivo dele é mascarar uma mensagem de esperança por trás, tá bom? Na literatura apocalíptica é comum se utilizar metáforas, figuras de linguagem com o objetivo de se ocultar algo do grande público e apenas ser percebido pelo público destinado. Então um detalhe importante, o Apocalipse geralmente tinha um público específico. Não é que nem hoje em dia que a pessoa compra uma Bíblia e acha que é o fim do mundo, que é para o planeta inteiro, essas coisas, tá bom? Na literatura judaica, inclusive, é comum se utilizar 4 níveis de interpretações, sendo Pishat, que é simples, Remes, que é parábolas, Midrash, que é o estudo, e o Sod, que é o culto. E nesse nível Sod é onde se escondem certas mensagens e revelações que só um público exclusivo entenderia. Então, geralmente é um público exclusivo. E é muito utilizado nesse estilo literário. Muitos apocalipses surgiram como promessas de paz e esperanças para comunidades oprimidas. E apenas um foi canonizado pela Igreja, e mesmo assim após a Reforma Protestante, o popularmente conhecido Apocalipse de João, o da Bíblia. O mais enigmático livro da Escritura, com certeza, traz muitas coisas ocultas. De fato, o autor do livro escreve utilizando-se de analogias e metáforas que sabia que apenas o seu público entenderia. No caso, uma comunidade oprimida. Por isso, o autor faz uso de alegorias a fim de esconder certas coisas dos seus algozes. Nesse caso, provavelmente os romanos. O autor utiliza frases do tipo: quem tem inteligência que calcule, porque sabia que aquela comunidade ia perceber e entender. O autor desse livro tem levantado incógnitas dentre os teólogos durante muito tempo. O autor se identifica como João, logo nos primeiros versículos, e tradicionalmente se atribui-se João ao apóstolo amado de Jesus. Mas há muita discordância acerca desse fato, e se o autor seria mesmo o autor das epístolas e dos evangelhos, então não há uma concordância, tá bom? Muitos pontos não batem, desde o estilo de grego até a forma de identificação. Por exemplo,
Aqui no Evangelho o autor se identifica como um discípulo no último capítulo, e esse discípulo também pode nem ser o mesmo, né, o discípulo amado, lá João, como é atribuído, porque esse último capítulo parece um adendo no Evangelho de João. Já no livro todo de João, em nenhum momento o autor se identifica, nem escreve em primeira pessoa. Já o autor do Apocalipse, sim, ele escreve em primeira pessoa e se identifica logo no começo. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição. O autor do Apocalipse se identifica como alguém que está preso na ilha de Patmos, e seu público são as 7 igrejas da Ásia, que segundo o autor também estavam sofrendo perseguições. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus. Então dá a entender que ele estava sendo perseguido por ser cristão. Aqui é um mapinha para vocês verem onde eram as 7 igrejas da Ásia. Pérgamo, Tiatira, Sardes, Esmirna, Filadélfia, Laodiceia, Éfeso e Patmos. Portanto, há um consenso de que o autor do Apocalipse, o autor dos Evangelhos e das 3 epístolas de João, não são os mesmos, apesar de haver elementos joaninos no Apocalipse, como por exemplo, Cordeiro, né? Na verdade, o autor do Apocalipse é comumente chamado de João de Patmos. Era muito comum no primeiro século as pessoas utilizarem de nome de pessoas de destaque na comunidade para validarem seus escritos. As epístolas de Paulo, por exemplo, eu já fiz uma análise lá para membros. Hoje acredita-se que não eram todas do mesmo autor, só 7, né, são consideradas autênticas. Mas algumas delas de outros autores que utilizavam o nome de Paulo para que a epístola fosse aceita na comunidade. São pseudo-epígrafes. Na verdade, fora as epístolas paulinas, quase todos os livros do Novo Testamento são anônimos, e essas atribuições foram feitas posteriormente pela Igreja. Então é difícil determinar se o autor do Apocalipse era o mesmo João, e quem era esse João? Até porque João, né, ou Yohanan, em hebraico, ou Yohannes, né, em grego, era um nome comum no primeiro século. Até na Bíblia nós temos 2, o João Apóstolo, o João Batista, dentre outros. Na literatura secular, como nas obras de Flávio Josefo, por exemplo, tem outros. Então, ainda que o autor fosse mesmo um João, apenas pelo nome seria difícil identificá-lo como apóstolo de Jesus. E hoje há um certo consenso entre os acadêmicos de que o livro do Apocalipse não foi escrito por apenas uma pessoa e na mesma época. Tá? A Bíblia de Jerusalém também comenta isso, eu já mostrei já na introdução do Apocalipse. Na verdade, acredita-se que foram 3 autores diferentes e escrevendo em épocas diferentes, e depois foram compilados em um livro só por algum escriba. Outros defendem que o mesmo autor possa ter escrito em épocas diferentes e depois foi feita uma compilação, também é possível. Isso porque o livro apresenta um certo número de duplicatas, nós vamos ver aqui depois analisando o livro, e erros de cronologia que evidenciam isso. Por exemplo, o autor fala de uma besta no capítulo 13, tá lá, havia uma besta subindo do mar. E depois ele retoma o assunto explicando sobre quem é a besta no capítulo 17, dando a entender que esse capítulo poderia ser originalmente a continuação do capítulo 13. Aqui, no 13 ele fala de uma besta e ele retoma o assunto no 17. É possível. As 7 pragas, taças e trombetas são apenas paralelos. Elas descrevem as mesmas coisas, mas em capítulos diferentes. Então você vê lá taça, trombeta, praga, nós vamos ver aqui que é a mesma coisa que o autor está escrevendo, só que usando termos diferentes, mas vocês vão ver que é exatamente a mesma coisa. As cartas das igrejas, sabemos que elas são mais recentes, inclusive eu não vou analisar as cartas, tá, das igrejas. Eu acho elas meio chatas, elas são só exortações, elogios, broncas, então eu acho meio irrelevante teologicamente. Tá? Só se quiserem, depois de uma hora eu posso fazer um vídeo à parte sobre as cartas. A própria datação do Apocalipse é confusa e evidencia que o livro passou por uma compilação posterior. Existem 2 datações propostas para o livro, uma por volta do ano 60 e outra por volta do ano 100. Inclusive os evangélicos adoram falar que o Apocalipse é do ano 100, por isso que ele é para o futuro. Muitos teólogos divergem sobre a datação do Apocalipse. Só dar um detalhe aqui disso aqui do ano 100, pessoal, que se eu for pegar o livro então que do ano 100, ele só pode valer do ano 100 para frente, né, para o futuro, então o menino que vai reger as nações com vara de ferro lá do capítulo 12 não é Jesus, porque Jesus nasceu antes do ano 100. Então como é que os evangélicos explicam isso? Não, amadinho, ele só vale para o futuro. Então como é que fica? Jesus vai nascer ainda? É um outro Jesus? Porque ele está falando do nascimento de Jesus no capítulo 12. Muitos teólogos divergem sobre a datação do Apocalipse, porque o livro contém evidências de que foram escritas em 2 datas diferentes. Então evidências internas podem mostrar mais de uma data do livro, antes e depois do ano 70, apesar dele ter sido compilado depois. Por exemplo, no capítulo 11 o autor mede o templo, o que indica que pelo menos esse trecho do livro foi escrito antes do ano 70.
Aqui, ó, mede o templo de Deus e o altar, porque pisarão a cidade santa por 42 meses. Ele pode até estar escrevendo retroativamente, é uma hipótese, mas isso aqui evidencia que seria antes do ano 70. E como de fato durante a primeira guerra judaica-romana os romanos cercaram Jerusalém por 3 anos e meio e culminaram com a destruição do templo, né, lá por Tito e Vespasiano, sabemos que esse trecho pode ter sido escrito antes do ano 70. A referência a Nero como a besta, dentre outros fatores, também evidenciam isso. Mas o autor também se refere a uma nova besta, que a maioria entende que foi uma referência a Domiciano. Pois segundo a patrística, né, Domiciano era chamado de novo Nero, a nova besta, né, pela perseguição que Domiciano fez por causa do culto imperial. Então isso já mostraria que esses trechos do livro são posteriores ao ano 70. E a queda de Jerusalém, que o descreve de forma crítica, também seria uma evidência de trechos mais recentes, pois a queda de Jerusalém foi no ano 70. Então quando ele fala que ai daquela grande cidade no passado, ele dá a entender que Jerusalém já caiu. Então, provavelmente trechos do livro são pós a queda de Jerusalém, pós o ano 70. Então esses trechos pelo menos devem ter sido escritos após o ano 70. Portanto, é bem provável que a construção desse livro tenha sido um processo de anos, e não um trabalho contínuo. E até pelas minuciosas diferenças no texto, nós percebemos que era mais de um autor. Então existe uma forte possibilidade, lembrando que é uma possibilidade, já observada por outros teólogos, que esse livro tenha sido uma mescla de escritos de um autor judeu, que teve algum tipo de revelação apocalíptica, que nem Baruque e outros, que era comum, e de autores cristãos posteriores, provavelmente escribas. Outro fato importante da literatura judaica que deve ser observado é o estilo de criar histórias pós-acontecimentos, que nem Daniel, que eu já mostrei que foi escrito depois dos acontecimentos, que é apenas com o objetivo de alertar uma determinada comunidade. Aqui Daniel eu já falei, o livro foi escrito para combater a helenização grega, tá? E o autor faz uso de um arquétipo que ele chama de Daniel e floreia a história com passagens fantasiosas, né? A fim de alertar a sua comunidade de que aderir ao processo helênico da época ia ser contra a vontade de Deus. Aí, de forma semelhante, o autor do Apocalipse pode ter escrito após os acontecimentos, muito além do ano 70, inclusive, ou até do ano 100, apenas com o objetivo de alertar a comunidade de os riscos de uma nova helenização que estava vigorando na época. Como evidências internas, temos inclusive o fato de o autor ter feito uso das profecias de Daniel em paralelo bem explícito, e de figuras de linguagens pagã, como o dragão, que vem lá da mitologia fenícia, né, o dragão Tiamat. Então pode ter sido isso. Então, independente de datações, o objetivo desta análise era observar essas figuras ocultas que o autor pode ter utilizado. Só lembrando que, como nós não temos o autógrafo, estamos apenas trabalhando com uma hipótese, vamos pressupor que trechos do livro sejam originais de um escriba judeu do primeiro século e que trechos sejam adaptações cristãs posteriores, só suposições. Portanto, nesse artigo, vamos desconsiderar as possíveis interpolações cristãs e focar mais nas mensagens apocalípticas em si. Tá bom, pessoal? Estudar esse livro, perceberam uma judaicidade do autor. Como não temos os autógrafos e as cópias mais antigas do livro são recentes, então toda análise é baseada em evidências internas, que a gente não tem o original, o autógrafo. E aqui, só para finalizar, já está acabando aqui a introdução, o judaísmo do livro do Apocalipse é tão óbvio que vários estudiosos não veem as tradições de Jesus no livro, como originalmente judaicas. Erroneamente concluíram que a forma atual do livro, como a gente tem hoje na Bíblia, está cheia de interpolações cristãs agrupadas, principalmente no capítulo 1, que é aquela introduçãozinha, e 22. Eles sustentam, mas isso é só uma hipótese, que a versão pré-cristã original tinha marcas teológicas não distintamente cristãs. Tal acusação de cristianização do livro judaico do Apocalipse tem sido defendida por esses e outros pontos, como argumento do Dr. Eli Lizorkin Eisenberg. A própria introdução do livro se assemelha ao estilo literário de outros apocalipses judeus. Então não é típico da literatura cristã esse tipo de livro, Apocalipse, como por exemplo Apocalipse de Baruque. Em verdade, eu, Baruque, estava chorando em pensamento e aflito, por causa das pessoas que o rei Nabucodonosor teve permissão de Deus para destruir a sua cidade. Então Baruque se identifica aqui no começo, e ele também estava aflito e sofrendo, porque eles estavam numa terra estrangeira, sofrendo na mão dos babilônicos. Eis que eu estava chorando e dizendo essas coisas. Eu vi um anjo do Senhor vindo e dizendo-me: entenda, ó homem muito amado, e não te incomodes tão grandemente com a salvação de Jerusalém. Aí vem um anjo e traz toda uma mensagem de esperança para Baruque.
é similar ao de João. Ó. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, porque eles também estavam sofrendo alguma perseguição em outros lugares, no caso as 7 igrejas na Ásia e João em Patmos. E aí vem um anjo e começa a revelar as coisas para João. Então esse estilo literário se desenvolveu no judaísmo helênico, né? Então era muito comum serem apocalipses judeus, tá bom? Agora não, deixa eu finalizar só essa frase aqui. O autor também faz uso de referências veterotestamentárias o tempo todo, como por exemplo, o autor fala de 2 testemunhas, como Zacarias, de bestas, como Daniel, de Gog e Magog, como Ezequiel, e assim por diante, utilizando figuras de linguagem típicas de profeta judeu. Então dá a entender que o público dele seriam judeus perseguidos que entenderiam essas figuras de linguagem, tá bom? Agora nós vamos começar a ver um pouco o livro no próximo vídeo, tá? Essa introduçãozinha chata é só para entender um pouco sobre o livro.